Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar da GenusCon 2020, esse evento que já se consolidou no Norte Pioneiro, né, em relação à tecnologia. E hoje a gente vai trabalhar com essa questão da tecnologia, mas como que o mercado também está relacionado ao capital humano em meio a tanta tecnologia. O que as empresas vão ter que se adaptar e o que elas vão exigir dos colaboradores. E qual o profissional que vai estar preparado, né, vai ter essa empregabilidade para trabalhar no mercado ao meio, né, de tanta tecnologia, nesse mundo pós-pandemia. Venho aqui representando a FANORP, obrigado a todos vocês. Então, o nosso tema aqui está relacionado empresas afetivas são muito mais efetivas. Então, nós vamos comentar sobre o aspecto do capital humano relacionado ao contexto desse universo, desse mundo corporativo pós-pandemia, né? Os reflexos do capital humano pós esse período que a gente tem enfrentado nos últimos 6 meses, dentro de um contexto cada vez mais contemporâneo, atualizado, e como a gente vai ter que sobreviver a isso, né, de agora em diante. Não que a gente já não tenha que rever alguns conceitos durante os últimos anos, mas acho que com a questão da pandemia, esse assunto ficou cada vez mais presente e vai estar ainda mais habilitado no universo corporativo a partir de agora. Só fazer uma apresentação aqui para vocês. Meu nome é Leandro Martins de Assis, sou de Jacarezinho, né, cidade sede aí do GenusCon. Sou doutorando na área de educação. Meu mestrado é pela Unimap, em gestão de pessoas. Sou graduado em administração, graduado também em letras, com pós-graduação em docência do ensino superior e também pós-graduado em gestão de pessoas. Venho aqui no evento representar a instituição de ensino FANORP, onde eu atuo como professor e coordenador dos cursos de administração e ciências contábeis. Então, a gente tem visto nesse mundo, né, nos últimos meses pós-pandemia, que algumas coisas tiveram que se adaptar. A gente viu um novo crescimento em mercados como Netflix, empresas que não tinham um sistema de delivery, eles tiveram que se adaptar cada vez mais rápido a esse contexto. E aqui eu até coloco um pouco essa questão da modernidade líquida do Zygmunt Bauman, que ele fala que a única certeza que a gente tem é a incerteza. Se a gente antes podia programar as nossas atividades, a gente sabia para onde o mercado caminhava. Nesses últimos anos, e ainda mais agora nesse contexto pós-pandemia, a gente pode ter algumas tendências, mas a gente não tem mais a certeza de nada. Até coloco aqui para vocês, só a título de curiosidade, em 1985, teve a gravação do filme De Volta para o Futuro, e ele previa como o mundo estaria em 2015. E muitas coisas ele acertaram, né? Eles foram corretas as previsões, como, por exemplo, o holograma. Quando que a gente ia imaginar que a gente poderia se ver 2 pessoas, cada uma num canto do mundo? Então, esse novo contexto, que agora, né, baseado nesse conceito do Bauman, da modernidade líquida, a gente percebe que tem algumas tendências, mas a gente não pode afirmar mais nada, né? Então, uma empresa que ela não se adaptou ao delivery, provavelmente ela está sofrendo nesse mercado. A gente viu também, dentro desse contexto, e relacionado muito ao que é o GenusCon, a questão da tecnologia cada vez mais forte no aspecto do comércio, né? Dentro aí do varejo, que está relacionado ao crescimento do quê? Do e-commerce, né? Empresas que não tinham sites, empresas que não sabiam vender pelas mídias sociais, como Instagram, como Facebook, tiveram que se adaptar a esse novo contexto. E também, e até mesmo aqui essa ferramenta que a gente tem utilizado agora, que são a questão das aulas remotas, as aulas online. E o que nos resta a partir de agora? Vai mudar? Não, né? Eu lembro que eu estava em 2017
numa palestra aqui numa cidade da região, e o empresário perguntou para mim: Leandro, e aí? Você acha que a questão, em 2017, você acha que a questão da internet veio para ficar? Eu falei: veio, e já faz um tempinho que ela veio para ficar. Mas como que a gente vai fazer a partir de agora? Né? Nos resta a gente, nesse mundo VUCA, né, desse mundo de incertezas, de uma velocidade cada vez mais alta, a gente se adaptar a esse contexto. O Darwin lá atrás já falava isso para a gente, né? Quando ele fez a teoria da evolução humana, que não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta às melhores condições. E é justamente que a gente está vivendo isso, né? Quase 200 anos do que ele falou. Quem vai sobreviver no mercado? Aquele que se adaptar a todo esse contexto de tecnologia, mas sem esquecer, hipótese alguma, do capital humano. Os maiores patrimônios das organizações estão relacionados às pessoas que trabalham dentro delas, né? Uma recente pesquisa da Você RH, uma revista que trabalha muito com a questão da gestão de pessoas, apontou em julho de 2020, recente agora, que 49% das organizações pesquisadas tendem a fortalecer a questão do home office nas funções dos seus colaboradores. A Microsoft lá atrás já comentava isso, né? Que não é a questão da presença física do colaborador dentro da empresa que vai fazer realmente o resultado. A gente vê hoje uma gestão por competências, independente de onde o funcionário esteja, quer ele esteja dentro da casa ou propriamente na organização. Então, a tendência do home office veio mesmo para ficar, e tem muita gente que, passada essa pandemia, talvez nem volte, vai permanecer no emprego, mas nem volte mais a trabalhar na questão física dentro da empresa, vai trabalhar ali de casa. Um outro dado também está relacionado, que 48% vão acelerar a automação, né? A gente vai ter que aprender a conviver com tecnologia, vai ter que aprender a conviver com a máquina, vai ter que aprender a conviver com a robotização dentro das fábricas. Isso vai se tornar cada vez mais presente. Mas e aí, vão deixar de surgir empregos? Vão acabar empregos? Não. O que a gente vai ter, novamente, parafraseando aí o Darwin, é a adaptação. Muita coisa muitas funções vão deixar de existir, mas muitas também vão surgir. Provavelmente, para quem tem filho aí, né, ou tem criança em casa, elas vão trabalhar em profissões que provavelmente nem existem neste momento. E o que nos resta é entender, né, buscar essa tendência do mercado, conforme eu falei para vocês, e adaptar as funções, as nossas habilidades e as nossas competências para esse universo. Antigamente se contratava pelo currículo, né, no aspecto de competência técnica. A gente olhava para o currículo e a gente contratava a pessoa. A gente lia e falava: esse cara que eu vou contratar. Hoje, a gente vê uma tendência das soft skills, né, que são as competências não técnicas, que a gente vai trabalhar com as competências e habilidades emocionais daquele colaborador. Então, não é simplesmente mais onde ele é formado. Antigamente, a gente olhava, viu que esse cara era formado em uma boa instituição, tinha boas notas, ele estava praticamente assegurado com a vaga ali dentro da empresa. Hoje, se esse colaborador ele não acrescentar, não englobar competências não técnicas como proatividade, flexibilidade, inteligência emocional, inteligência social, que é uma arte, saber lidar com pessoas, saber trabalhar em equipe, esse profissional não vai ter a empregabilidade que o mercado deseja. Então, se antes a gente só tinha competências técnicas, hoje a gente vem para o mercado, né, cada vez mais forte, principalmente no pós-pandemia, como nós, enquanto colaboradores, trabalhando essa questão das competências soft skills. Um outro dado, 23% vão reduzir o atendimento físico em lojas de varejo. A gente percebeu nesse período aí, desde março, que as empresas tiveram que se adaptar a esse contexto e tiveram que começar a vender pelo e-commerce, tiveram que vender pelas redes sociais. Então, Leandro, as lojas físicas vão deixar de existir? Creio que não. As lojas físicas não vão deixar de existir. O que vai ter é uma reorganização delas, talvez algumas até diminuam fisicamente de tamanho, mas se você está pensando em montar uma loja física, você não pode depender exclusivamente daquele cliente que passa ali na rua da sua loja ou em frente
a sua empresa. Você vai ter que conciliar as suas vendas pessoais ali, fisicamente, com as vendas online. Essa empresa é a que vai sobreviver no mercado. Não tem como hoje você montar um negócio e não pensar em tecnologia. Não tem como hoje você montar um negócio e você pensar só no público físico, né? Vamos ter que utilizar a tecnologia para a gente vender também cada vez mais para as nossas organizações. O que a gente tem visto? Cada vez as empresas com umas estruturas mais enxutas, e isso vai exigir colaboradores mais versáteis. É como se a gente falasse que precisamos de generalistas. Você pode até ser especialista em uma determinada área, mas você vai ter que ser generalista, entender de tudo um pouco. Por mais que eu entenda de gestão de pessoas, eu vou ter que saber um pouco de marketing, eu vou ter que trabalhar com mídias sociais, eu vou ter que entender de logística, eu vou ter que entender um pouco de contabilidade, um pouco de direito. Então, o mercado vai exigir dos colaboradores essa versatilidade e uma flexibilização do emprego. A gente vai ter que, provavelmente, construir novas carreiras, não mais lineares, mas carreiras que vão estar relacionadas ao aspecto dessa adaptação desse contexto que surge. Foco maior em projetos. Se antes a gente via só o aspecto técnico, o crescimento somente vertical dentro das organizações, a gente tem visto que esse novo público, daqui a pouco a gente fala sobre a geração Z, que eles vão estar relacionados em trabalhar em projetos, desenvolver pesquisa, desenvolver ações que não são aquelas mais tradicionais dentro das organizações. Por um outro lado, as empresas também vão ter que deixar de ser menos burocráticas. Não estou querendo dizer que as empresas não vão ter que ter regras, né? Não vão ter que ter normas. Isso faz parte do cotidiano da organização, da administração, de todo o contexto. Mas as empresas vão ter que rever um pouco o aspecto da burocracia. Até porque essa geração nova que está vindo aqui para o mercado, ela é muito versátil e ela se apega cada vez menos ao papel. Ela tem essa questão de resolver as coisas de uma maneira mais rápida. As organizações menos controladoras, entender que o colaborador tem uma vida após a empresa e entender que é possível também esse mesmo funcionário ser feliz dentro da organização. Depois de muito tempo, descobriram que é possível o colaborador ser feliz não só fora da empresa. Então, essa felicidade vai estar relacionada ao quê? Ao clima organizacional. Tem muitos jovens, eu vejo isso na faculdade, que eles elencam não só o salário como um dos principais fatores. Lógico que eles gostam do dinheiro, mas também o clima organizacional, o ambiente de trabalho, como a empresa trata ele, né, nesse aspecto de lealdade, não de fidelidade, provavelmente vai fazer uma grande diferença no mercado. Foco cada vez menos em tarefas, a gente acabou de falar sobre a relação técnica, e em substituição ao quê? Essa nova tendência do aspecto comportamental. O que a gente tem visto muito dentro de recrutamento, seleção, desligamento também? Empresas têm contratado pelo aspecto do conhecimento, mas têm dispensado pelo aspecto comportamental. Então, o que quer dizer com isso? Não basta eu ser excelente dentro ali com relação a metas, com relação aos resultados. Mas existem hoje outras habilidades e competências que esse colaborador vai ter, né? Eu vou ter que aprender, vou cumprir minhas metas, mas sendo bom para a equipe, sabendo ser criativo, tendo flexibilidade, tendo a versatilidade, tendo respeito dentro da organização. E os colaboradores, conforme eu já falei para vocês, menos especialistas e mais generalistas. Entender, ter essa visão holística. O que é a visão holística? A visão do todo. Enxergar a organização, enxergar o seu trabalho de uma maneira mais ampla. Hoje já não cabe mais aquele colaborador que... isso não é minha função. Eu sou professor da instituição, mas eu posso organizar algumas campanhas, alguns projetos, né? Então, por mais que não seja relacionado propriamente à docência, mas o mercado vai exigir de nós, as empresas vão exigir de nós, cada vez mais essa generalização e essa versatilidade dentro do aspecto organizacional. Qual colaborador que sobreviverá no mercado, né, diante de tantas mudanças? Vai tudo baseado no que eu acabei de comentar com vocês. Aquele colaborador que se adaptar, que entender que a tecnologia é necessária. Se você está no varejo, entender que não tem como você ter um negócio sem vender online.
e principalmente relacionado ao aspecto comportamental que eu tenho falado aqui para vocês. Nós, enquanto colaboradores, enquanto funcionários das organizações, teremos que fazer uma autoavaliação, teremos que rever as nossas competências e buscar aprender novas habilidades, né, que são as soft skills que eu acabei de citar. A geração Z, que é a geração que está relacionada hoje aos adolescentes, ao pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Por que a gente tem falado tanto dessa geração Z? A geração Z é a geração que modificou a forma de pensar as organizações. É a geração que mudou a forma do trabalho, né? Por mais que tenha as gerações mais antigas e sejam relacionados a um contexto de enxergar os jovens como não tão tradicionais, que eles não se apegam ao emprego, que eles não têm a fidelidade, que eles trocam muito de organização, mas a geração Z veio para alertar os empreendedores, veio para alertar os donos das grandes organizações e as pequenas também, que o jovem hoje ele pensa em outros fatores além somente do desenvolvimento das tarefas dentro de cada empresa. É uma geração versátil, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Podem reparar, né, quem tem filho em casa, quem tem adolescente, jovem em casa, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles estão com uma mão ao telefone, na outra mão o notebook, eles estão olhando a televisão, comendo e conversando com a gente. Então, isso, tudo que a gente, queira ou não, as organizações são um reflexo da sociedade. E é isso que a gente tem esperado dentro das organizações. É esse jovem versátil, esse jovem que às vezes, não é que ele não respeita a hierarquia, mas ele não entende porque tem que ter aquela escala normativa, né, tão tradicional, se para ele as coisas podem ser resolvidas de uma maneira mais rápida e mais fácil. Lógico que a gente tem que controlar essa ansiedade e enxergar essa ansiedade do modo positivo. E essa ansiedade no modo positivo, a gente vai falar do quê? Da proatividade, né? De ter essa iniciativa em resolver problemas. Eu sempre comento dentro das minhas aulas que esse novo profissional de hoje, baseado nas soft skills, uma das principais competências dele está relacionada à sua capacidade de resolução de problemas, né? Hoje você tem que contratar pessoas que saibam resolver problemas. Tem gente que diante de um problema foge, outros choram, outros pedem a conta, outros criam, né? Tem um problema na organização e diante desse problema ele cria outros 10 para resolver. Tem gente que diante de um problema ele se torna até antiético, ele bateu a meta, mas o que aconteceu? Ele brigou com o setor todo. E não é esse tipo de colaborador que as empresas estão buscando mais. Antigamente a gente tinha até aquela questão, ele é um pouco difícil, mas ele resolve, ele bate as metas. Hoje não dá mais, né? E essa geração Z vem para mostrar para a gente, para falar o quê? Que é possível ser feliz no emprego e que nós vamos ter que ter outras formas de pensar as nossas atividades dentro das organizações. Por que todo mundo que se espelha no Google? Por que as pessoas querem trabalhar na Apple? Porque essas empresas identificaram que é possível ser feliz também dentro das organizações. Elas favorecem muito o clima organizacional e o ambiente de trabalho, muito baseado nessa questão do jovem que está vindo para dentro dessa empresa. Eles são extremamente conceituais e estão no mercado de trabalho em busca de um propósito e de um significado. Em outros tempos, a gente trabalhava somente por uma subsistência. O pai saía de casa para trabalhar porque ele precisava da garantia do aspecto financeiro dentro de casa. E eles não têm essa questão até mesmo patrimonial. Eles não querem entrar numa empresa com 18, sair com 60 e construir um patrimônio. Eles não têm mais o sonho da casa própria. Eles são muito práticos. Eu vejo até alguns empresários falar, mas é uma geração preguiçosa. Feliz ou infelizmente não. Eles são práticos, né? Então eles enxergam o conceito no trabalho. Eles querem trabalhar para você, mas eles querem se sentir valorizados. Eles querem enxergar significado, querem enxergar importância dentro das atividades, nas tarefas que eles executam ali cotidianamente. Então é uma nova forma de pensar e para os empresários cabe o quê?
novamente, se adaptar a esse contexto, enxergar o aspecto comportamental desses jovens que estão entrando no mercado, estão revolucionando a forma de pensar, né, as nossas atividades dentro da organização. A equação, creio que dentro desse aspecto que eu falo para vocês do afeto, vocês surpreenderem os colaboradores, adaptarem a esse novo contexto da geração Z que está chegando ao mercado e também as outras gerações e grupos que estão presentes dentro da empresa, está relacionado que a equação não é tão difícil assim. Pessoas felizes, colaboradores satisfeitos dentro da sua organização, vão trabalhar cada vez melhor, vão trabalhar cada vez com mais qualidade. Consequência disso, as empresas terão mais produtividade, não só no aspecto da questão do volume e da quantidade, mas as empresas vão produzir com mais qualidade. Consequentemente, o que vai acontecer? Clientes vão se tornar cada vez mais satisfeitos e a lucratividade da organização tende a aumentar. Então, nesse universo que a gente está vivendo agora de tecnologia, né, que a gente já tem observado há algum tempo, reflitam sobre o aspecto do seu capital humano dentro das organizações. Pensem um pouco do lado humano, pensem um pouco no lado emocional, pensem um pouco no lado da afetividade, para transformar colaboradores em colaboradores felizes, que, consequentemente, a sua empresa tende a prosperar, né? E, às vezes, são pequenas ações que podem fazer com que os colaboradores sintam-se felizes dentro dessa organização. Comecem a cuidar e dê valor cada vez mais para o clima organizacional. Cuidem do ambiente de trabalho, né, para nós enxergarmos um norte positivo nesse mundo pós-pandemia. Como ser mais afetivo? O primeiro passo, conhecendo o colaborador. Mas conhecer não é só conhecer as suas competências, as suas habilidades ali dentro da organização. Enxergue que por trás daquele colaborador tem uma pessoa. Enxergue por trás daquele colaborador tem toda uma história. A gente nunca sabe, né, a história de cada um. E às vezes a gente pode até se espantar com o material humano que nós temos ali dentro da organização. Então, a primeira base do afeto é a gente saber a história de cada colaborador. Saber quantos filhos tem, se é casado, as suas origens, saber como foi a vida dele até chegar ali dentro da sua empresa. Para isso também a gente precisa fazer o quê? Respeitar o colaborador. Conforme eu falei para vocês, é entender que ele tem uma vida pós-empresa. Entender que ele tem, às vezes, opinião diferente da sua. E essa gestão participativa é que vai fazer, né? Lá atrás se falava muito em brainstorming, mas essa gestão participativa que vai fazer com que as suas organizações cresçam cada vez mais. Tenham respeito pelos colaboradores, entendendo as suas dificuldades, entendendo os seus desejos. Hoje é muito comum, a gente estava comentando aqui sobre a geração Z, é uma geração que eles têm essa questão da ansiedade. Eles entram na empresa hoje, eles já querem saber quando que eles vão se tornar gerentes, né? Então, a gente precisa entender todo esse aspecto e aproveitar esses pontos positivos que eles trazem. O feedback é muito importante dentro da afetividade e dentro desse conceito de geração Z, porque eles gostam do feedback, né? Um feedback construtivo, quer seja ele positivo ou negativo. Mas sempre a gente tem que dar instrução de uma maneira clara, uma maneira educada para os nossos colaboradores, no incentivo de fazer a construção da carreira desses jovens. E claro, aqui o afeto está relacionado também da surpresa, de ser surpreendido. Por que não surpreender aquele bom colaborador? Fazer uma ação que ele não espera. Eu deixo aqui até ali, eu não sei se vocês conseguem visualizar, uma cesta de café da manhã. Mas a partir do momento que eu conheço o meu colaborador, eu sei que ele tem cachorro em casa, eu sei que ele gosta de um determinado produto, eu vou surpreender ele com uma cesta de café da manhã. Só para ele? Não. Para a família dele. Afinal de contas, a partir de agora que eu conheço ele, eu sei quantos filhos ele tem, se ele é casado, quantas pessoas moram na casa. Se ele tem cachorro, será que eu não posso colocar ali para ele também uma ração para o cachorro? Um brinquedo para o cachorro? Vou surpreender o colaborador? Vou. Se eu surpreendo ele de uma maneira positiva, provavelmente ele vai se tornar um colaborador feliz dentro da minha organização. E eu acabei de explicar para vocês, o colaborador feliz, provavelmente ele vai produzir cada vez mais. Precisamos mudar as nossas formas de pensar, né?
analisando essas pequenas ações que podem fazer toda a diferença dentro de um clima organizacional. Para encerrar, o líder contemporâneo, né? Ele não se atrela apenas à questão do cargo. Cargo não é sinônimo de liderança. Eu conheço muito gerente, muito diretor de organização que ele não é líder. Então, a liderança desse novo líder, desse condutor contemporâneo, não pode estar relacionado apenas ao aspecto do cargo. Hoje, ser um líder está muito mais relacionado à questão de ouvir do que propriamente falar, né? E seja o exemplo para as pessoas dentro da sua organização. O líder hoje contemporâneo tem que colocar como uma das suas principais habilidades o encantamento dos seus principais clientes. E não são, às vezes, somente o cliente externo, os clientes externos, mas a começar a encantar os clientes que estão ali dentro da sua organização, que são os seus colaboradores. Então, é dentro desse aspecto afetivo que as empresas podem se tornar cada vez mais efetivas dentro desse mercado. Muito obrigado pelo convite novamente, estive com vocês em 2018, agradeço a FANORB pelo convite, Sebrae, Geniuscom, obrigado da parceria, muito obrigado.